Olá pessoal, aqui é o Paulo Tomazetto, do portal Minas Precisa Saber News. Estamos hoje com o deputado Fernando Pacheco, ex-deputado estadual por Cataguases, pela nossa região da Zona Mata Mineira, e numa entrevista exclusiva. Consegui uma oportunidade de estar aqui junto com ele hoje, para poder falar um pouco sobre o seu mandato, pretensões futuras, o que foi feito, o que deixaram de fazer, né, Fernando? É isso aí. Porque nós sabemos que tem um canteiro de obra aí parado na cidade e vamos ver a opinião do Fernando sobre as questões que tem. Ele falou que é uma entrevista aberta, posso perguntar à vontade. E vocês sabem, né, que no nosso canal nós estamos sempre perguntando aquilo que a população quer saber. De início, Fernando, quero te parabenizar pela votação expressiva que você teve em Cataguases como deputado estadual. E, primeiramente, eu quero abrir o espaço para você agradecer aí a população de Cataguases e depois nós vamos para os caminhos da entrevista. Obrigado, Paulo Tomazetto, a todos do portal Minas Precisa Saber News, esse espaço permitido. E eu quero aproveitar esse importante espaço do site e do seu jornalismo para agradecer todos os cataguasenses, todas as cataguasenses que votaram em mim na última eleição. Foi uma votação expressiva, o que me motiva e me move a continuar buscando os caminhos dos melhoramentos da nossa cidade e da nossa região. Porque é sinal que a aceitação continua e que, se assim acontece, devemos buscar cada vez mais dar continuidade ao nosso trabalho, ao que nós plantamos, para ser um dia uma árvore de bons frutos para todos nós. Fernando, a respeito, eu não vou entrar ainda no detalhe da campanha, pré-campanha do futuro também, mas a respeito da situação atual hoje de Cataguases. Nós estamos vivenciando uma situação complicada, que é a mudança do transporte público, que é um debate que está nas redes sociais, todo mundo está aí chateado com a possibilidade até de pagar 2 passagens quem não tem um bilhete eletrônico, e uma integração sem um terminal rodoviário na cidade de Cataguases. Na sua opinião, como ex-deputado, gestor de orçamento, está sendo precipitado a forma que eles estão conduzindo a mudança do modal do transporte público de Cataguases? Bom, eu vou falar em tese do que eu tenho conhecimento, não tenho conhecimento do projeto todo, então eu não posso falar de todos os termos desse novo projeto do transporte coletivo. A princípio, eu gosto muito da ideia bairro-centro, eu gosto muito da necessidade de mexer no trânsito, porque ele já vem há muito tempo capengando, né? Então, as pessoas têm que ter esse serviço essencial cada vez melhor. Acho que o que está sendo feito vai vir a melhorar, assim como no futuro tem que haver melhoras contínuas, porque não pode ficar com os horários que estavam todos sem cumprimento, com esse excesso de ônibus, né, que causa até custos altos para a própria empresa, e a gente está vendo que o setor de transporte está mudando em todo o país, né? Está vendo cidades que estão dando gratuidade, está vendo cidades que estão revendo os conceitos, porque não dá para ser uma política boa para um e ruim para o outro. Tem que ser bom para todo mundo, para a empresa, para o setor público e para o cidadão, que precisa desse serviço essencial. Como eu disse, eu gosto da ideia do bairro centro. Eu, assim, não sabedor de tudo, eu posso dizer que esses gargalos que estão acontecendo terão que ser melhorados. Por exemplo, eu acho que tinha que ser um local só para fazer um interposto entre o bairro e o centro, e com horários especificados de cada bairro, quando que vai ter ônibus para ir para aquele bairro. Porque anteriormente a pessoa pegava um ônibus, por exemplo, no Paraíso e ia no São Diniz. Então ele sabia o horário de ir e o horário de volta desses ônibus. Agora ele vai bairro centro, ele tem que saber que vai chegar no lugar, vai ter em tal horário, em tanto tempo, o espaço para ele ir para aquele bairro e vice-versa, vindo de lá também para onde ele quer. E essa questão de ficar espalhado no centro todo é até uma ideia bacana, mas ela não se
conclui bem nesse modelo, porque nem iniciou, já vai para uma área mais complexa. Eu acho que tinha que ser num ponto específico, até para ser bem administrado esse único ponto específico. Agora, vários pontos é difícil de controlar, de monitorar e de ver o cumprimento da empresa e também os direitos do usuário. Então, eu creio que vai caminhar para o melhoramento, é início, vamos esperar um pouco, até porque o povo vai se manifestar, isso vai ter que ser mudado em função do interesse popular, do interesse público. Então, eu acho a ideia boa, mas precisa de ter uns pequenos acertos aí. Por falar de interesse público, ontem nós até tivemos um debate muito acalorado nas redes sociais a respeito da manifestação popular. O povo está com muito medo de expor a sua opinião. E até dentro desse debate do transporte público, como que você vê sobre o direito do povo? O povo, como eu sempre falo, exercer opinião é um exercício de cidadania, ainda mais quando é na questão pública, que move as coisas públicas. E, infelizmente, o povo está amedrontado hoje em Cataguases de expressar sua opinião. Como você sente vendo esse sentimento da população de estar sentindo medo de estar colocando a sua opinião em prática? Você desculpa, eu não percebo esse medo, talvez porque também eu não esteja atento a tantos detalhes quanto vocês, jornalistas. Mas se vocês estão falando, o jornalismo é uma instituição mediadora, né? Ele vê os lados diversos da mesma causa. Eu não percebo assim ainda, não percebi isso, mas eu entendo que a transparência ela é fundamental, tanto por parte do setor público se mostrar, quanto também para o cidadão se manifestar cobrando, pedindo e sugerindo. Isso é bom para aperfeiçoamento do serviço público. Não pode ser visto como um enfrentamento, e sim como uma discussão, uma mobilização, onde o poder público que faz do jeito que ele acha melhor, terá a chance de ver o que o povo quer ao modo de vista dele, para ele tentar implementar a dosagem certa. Porque nunca, Paulo, vai ser uma vontade pessoal ou de uma direção ou de uma administração a razão certa daquilo. E essa mobilização, essa divulgação, essa transparência vindo, ela serve de norte. Assim como uma oposição faz ao político, ela vem trazer o problema. Então, isso é bom para o gestor poder aproveitar isso e avaliar se ele não precisa mudar um pouco para melhorar. Eu acho que quando muitas cabeças e muitas mãos trabalham juntas, é melhor, nunca pior. Por isso que eu não entendo que há esse medo. Se ele estiver acontecendo, o povo não pode abrir mão desse direito. Nós vivemos num Estado democrático de direito livre. Nós temos que nos manifestar, porque nós estamos no processo da informação em tempo real. Isso é uma revolução de época. Então está na hora de não abrirmos mão desse direito. Assim como também o setor público tem que se expor ao máximo para ele ser transparente e as pessoas entenderem as dificuldades que existem no setor público. Porque se ele se blinda, ele não fala dos problemas que ele tem e não vai ter a ajuda que deveria ter também. Porque não basta só os dirigentes, os políticos e o poder público administrar. Tem que ter a contribuição do usuário. A dengue não é um problema do setor público, é da sociedade urbana. Por que não tem dengue nos distritos e tem na área urbana? Porque aqui acontecem todas as transgressões que favorecem o crescimento da doença. Mas na área do distrito você não vê casos de dengue ser relatado. Então, junto a isso, tem o lixo, o aterro sanitário, tem as vacinas, tem uma série de coisas que, às vezes, a culpa nem é do poder público, é do próprio cidadão.